peço para você preparar o seu coração. Se envolva com o Espírito Santo, com Jesus Cristo, através dessa mensagem. Que essa mensagem venha trazer reflexão, arrependimento e muito, muito amor por nosso Salvador e amado Jesus Cristo. Eu vou trazer o relato e o estudo e pesquisa de um médico muito famoso chamado Dr. Truman David, um médico renomado americano, e ele estudou por muitos anos a morte por crucificação. Prepare o seu coração. E ele começa dizendo: de repente eu percebi que eu tinha tornado a crucificação de Jesus mais ou menos sem valor. Durante estes anos que havia crescido calos em meu coração, sobre este horror por tratar seus detalhes de forma tão familiar e pela amizade distante que eu tinha com Jesus. Isto finalmente aconteceu comigo quando, como médico, eu não sabia o que verdadeiramente ocasionou a morte imediata de Cristo. Os escritores dos evangelhos não nos ajudam muito com este ponto, porque a crucificação era tão comum naquele tempo que, sem dúvida, acharam que qualquer detalhe seria desnecessário. Eu estudei a prática da crucificação, que é a tortura e a execução de alguém fixando-o na cruz. A coluna vertical era geralmente fixada ao solo, onde seria a execução, e o réu era forçado a carregar o poste horizontal, pesando aproximadamente 55 quilos, da prisão até o lugar da execução. O primeiro trauma físico que Jesus teve foi no Getsemane. Em Lucas diz que, estando ele em agonia, ele orou. E o seu suor tornou-se em gotas de sangue, escorrendo por todo o chão. Todos os estudos têm sido usados por escolas modernas para explicarem esta fase. Aparentemente, debaixo de um estresse emocional, isto pode acontecer. No entanto, pode-se conseguir muito consultando a literatura médica. Apesar de muito raro, o fenômeno de suor de sangue, isso é muito bem documentado. Debaixo de um estresse emocional, finos capilares nas glândulas sudoríparas podem se romper, misturando assim o sangue com o suor. Este processo causa fraqueza, choque, e a atenção médica é necessária para prevenir hipotermia. Após a prisão, no meio da noite, Jesus foi trazido ao sumo sacerdote, onde sofreu o primeiro trauma físico. Jesus foi esbofeteado na face por um soldado, por simplesmente se manter em silêncio ao ser interrogado por Caifás. Os soldados do palácio taparam seus olhos e caçoaram dele, pedindo para que identificasse quem o estava batendo, e esbofeteavam a sua face. De manhã cedo, Jesus, surrado e com hematomas, desidratado e exausto por não dormir, ele foi levado a Jerusalém para ser chicoteado e então crucificado. Os preparativos para as chicotadas são feitos. O prisioneiro é despido de suas roupas e suas mãos amarradas a um poste acima de sua cabeça. É duvidoso se os romanos seguiram as leis quanto às chibatadas, porque havia uma lei antiga que proibia mais de 40 chibatadas. Os fariseus, para terem certeza que esta lei não seria desobedecida, ordenava 39 chibatadas para que não houvessem erro na contagem. O soldado romano dá um passo à frente com um chicote com várias pesadas tiras de couro, com 2 pequenas bolas de chumbo,
amarradas nas pontas de cada tira. O pesado chicote agora é batido com toda a força contra os ombros, costas e pernas de Jesus. Primeiramente, as pesadas tiras de couro cortam apenas a pele. Então, conforme as chibatadas continuam, elas cortam os tecidos debaixo da pele, rompendo os capilares e veias da pele, causando marcas de sangue e, finalmente, hemorragia arterial de vasos da musculatura. As pequenas bolas de chumbo primeiramente produzem grandes, profundos hematomas que se rompem com as subsequentes chibatadas. Finalmente, a pele das costas de Jesus está pendurada em tiras e toda aquela área está em uma irreconhecível massa de tecido ensanguentado. Quando é determinado pelo centurião responsável que o prisioneiro está à beira da morte, então o espancamento é encerrado. Então Jesus é desamarrado. E lhe é permitido deitar-se no pavimento de pedra, Jesus molhado com seu próprio sangue. Os soldados romanos começam a inventar uma piada naquele judeu que chamava seu rei. Eles atiram um manto sobre os seus ombros e colocam um pau nas suas mãos como um cetro. Eles ainda precisam de uma coroa para completar a cena. Eles pegam um pequeno galho flexível, recoberto de longos espinhos, e eles enrolam em forma de uma coroa e pressiona sobre a cabeça de Jesus. Novamente, há uma intensa hemorragia. O escapo é uma das regiões mais irrigadas do nosso corpo, na cabeça. Agora, após caçoarem de Jesus e baterem em sua face, eles tiram o pau de suas mãos e batem em sua cabeça, fazendo com que os espinhos se aprofundem em seu escapo. Finalmente, cansado de seu sádico esporte, o manto é retirado de suas costas. Mas o manto já tinha, por sua vez, aderido, grudado nas costas de Jesus. E as feridas começam a sangrar novamente, justo como uma descuidada remoção de uma bandagem cirúrgica, causando dor cruciante, quase como se estivesse apanhado outra vez. E as feridas começam a sangrar. A pesada barra horizontal da cruz é amarrada sobre os ombros e a procissão do Cristo condenado começa. 2 ladrões e os detalhes da execução dos soldados romanos, encabeçada por um centurião, começa a vagarosa jornada até o Gólgota. Apesar do esforço de andar ereto, o peso da madeira, somado ao choque produzido pela grande perda de sangue, é muito para ele. Lascas da madeira entram na pele dilaceradas e nos ombros de Jesus. Os seus ombros humanos já não suportam mais. O centurião, ansioso para a crucificação, escolhe um norte-africano chamado Simão para carregar a cruz. Jesus segue ainda sangrando, suando frio e com choques. A jornada é então completada. O prisioneiro é despido, exceto por um pedaço de pano que era permitido aos judeus. A crucificação começa. A Jesus é oferecido vinho com mirra, uma mistura para aliviar a dor. Jesus se recusa a beber. Simão é ordenado a colocar a barra no chão e Jesus é rapidamente jogado de costas, com uma violência tremenda, os seus ombros contra aquela madeira, e os soldados agora procuram a depressão entre os ossos de seu pulso. A ele dirige
um pesado quadrado de prego de ferro através do seu pulso para dentro da madeira. Rapidamente, ele se move para o outro lado e repete a mesma ação, tomando cuidado para não pregar muito apertado para possibilitar alguma flexão e movimento. A barra da cruz é então levantada e sobre o topo a inscrição onde se lê: Jesus de Nazaré, Rei dos Judeus, é pregada. O pé direito é pressionado contra o pé esquerdo e com os pés esticados, os dedos para baixo, um prego é martelado através dos pés, deixando os joelhos levemente flexionados. Jesus está agora crucificado. À medida que ele se abaixa com um peso maior sobre os pregos do pulso, cruciante e terrível dor passa pelos dedos e braços, explodindo no cérebro. Os pregos dos pulsos comprimem os nervos médios, conforme ele se empurra para cima, a fim de aliviar o peso e a dor. Ele descarrega todo o seu peso sobre o prego em seus pés e outra vez desencadeia a agonia do prego colocado entre os metatarsos de seus pés. Neste momento, outro fenômeno ocorre. Enquanto os braços se cansam, grandes ondas de cãibra percorrem seus músculos, causando intensa dor. Com essas cãibras, vem a inabilidade de empurrar-se para cima. Pendurado por seus braços, os músculos peitorais ficam paralisados e os músculos intercostais incapazes de agir. O ar pode ser aspirado para os pulmões, mas não pode ser expirado. Jesus agora luta para se levantar a fim de tomar fôlego. Finalmente, dióxido de carbono é retido dos pulmões e no sangue e as câimbras diminuem. Esporadicamente, ele é capaz de se levantar e expirar e inspirar o oxigênio vital. Sem dúvida, foi durante esse período que Jesus conseguiu falar as sentenças registradas. Jesus, olhando para os soldados romanos, lançando sortes sobre suas vestes, disse: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Em Lucas 23:34, a forma do verbo no presente contínuo indica que ele continuou dizendo isto: Pai, perdoa-os, pois eles não sabem o que fazem. Jesus agora diz que ele olha para baixo, para o atemorizado e quebrantado adolescente João, e ele diz: Eis aí tua mãe. E olhando para Maria, sua mãe, diz: Eis aí o seu filho. O próximo clamor veio no início do Salmos 22, quando ele diz: meu Deus, por que me desamparastes? Horas desta dor limitante, ciclos de contorção, cãibras nas juntas, asfixia parcial intermitente, intensa dor causada pelas lascas enfiadas nos tecidos de suas costas dilaceradas. Conforme ele se levanta contra o poste de cruz, então outra dor e agonia começa. Uma profunda dor no peito, enquanto o seu pericárdio se enche de um líquido que comprime o coração. Agora está quase acabado. A perda de líquido dos tecidos atinge um nível crítico. O coração comprimido se esforça para bombear o sangue grosso e pesado aos tecidos. Os pulmões torturados tentam tomar pequenos golpes de ar. Os tecidos marcados pela desidratação mandam estímulos para o cérebro. Jesus respira de sede. Uma esponja então embebecida em vinagre
é levada até Jesus, o qual era o resto da bebida dos soldados romanos, e é levantada até os seus lábios. Ele aparentemente não toma este líquido. O corpo de Jesus chega ao extremo, e ele pode sentir o calafrio da morte passando sobre o seu corpo. Este acontecimento traz as suas próximas palavras, provavelmente um pouco mais do que um suspiro de tortura, quando ele grita: está consumado. Sua missão de sacrifício está completa. Finalmente ele permite seu corpo morrer, mas com mais uma força. Ele mais uma vez pressiona seu peso sob os pés contra o prego, estica suas pernas e toma profundo fôlego e grita seu último clamor: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Por causa da Páscoa, a tradição dizia que os réus ainda vivos deveriam ser retirados da cruz e quebradas suas pernas. Mas no caso de Jesus era desnecessário. Aparentemente, para ter certeza da morte, um soldado transpassou sua lança entre o quinto espaço entre as costelas, enfiando para cima em direção ao pericárdio, até o coração de Jesus. O verso 34 do capítulo 19 do Evangelho de João diz: e imediatamente verteu sangue e água. Isto era, escape de fluido do saco que recobre o coração, e o sangue do interior do coração. Eu, portanto, médico, concluo que o nosso Senhor Jesus morreu não de asfixia, mas de um enfarte de coração, causado por choque e contrição do coração por fluidos no pericárdio. Que esta mensagem venha trazer uma reflexão, que venha trazer a memória do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que sofreu muito mais do que tudo isso que eu li para você, muito mais além do que todas essas pesquisas e esses detalhes. Ele sofreu a rejeição. Ele não teve só um sofrimento físico, mas ele teve também um sofrimento psicológico. Ele, por algum segundo, ele acreditou que o pai dele o tinha abandonado. Quando ele grita: Eli, Eli, lama sabachthani, Senhor, por que me abandonaste? Uma dor física e uma dor emocional. Ele passou por tudo isso. Ele olhou aquela multidão, o paralítico que ele curou, o morto que ele ressuscitou, aquele que estava desacreditado, aquele que estava caído, abandonado, e ele deu vida, ele deu força, esperança, e muitos deles tinham abandonado, até os seus próprios discípulos. Mas tudo isso foi para cumprir a palavra de Deus. E você também é alguém que ele morreu na cruz do Calvário, pois ele te escolheu antes da criação do mundo. Ele sofreu, e eu acredito que ele sofreria quantas vezes for necessário por você, porque ele te ama e ele quer você nos braços dele. Em nome do Senhor Jesus Cristo, receba essa palavra.